Vamos lá. Então, gente, boa noite, primeiramente, aí, né? Eu sou o Luiz Henrique Borges, eu sou músico, artista, e há pouco tempo atrás comecei a me interessar, né, pela história do Paraná e mais da história de Curitiba, da região, tudo mais, e fui acabando por chegar nesse nome, né, os curitibanos, que acaba sendo toda a região onde Problemas tem técnicos. pinhais, né? Onde tem pinheiro, onde tem araucária, onde tem campos, toda essa região do sul é a região que abarca os curitibanos, né? Então a gente quer discutir um pouco sobre isso e levar essa discussão sobre o termo, sobre a identidade do curitibano um pouco mais adiante, né? Dar um pouco mais de corpo para essa identidade que a gente vem identificando, né? Uma identidade bem antiga, assim, né? Bem antiga mesmo, e que eu mesmo não tinha conhecimento até pouco tempo, né? Então, acho que cada um aqui pode falar um pouquinho sobre né, como que se identificou com o termo, da onde ele vem e quais são as bases, né, para vocês chegarem até essa identidade, essa identificação, né, própria. Então, a gente vai conversar hoje com o Arthur Leite Binder e com o Flagner Barros. Então, acho que podemos começar com o Arthur aí se apresentando e se inserindo um pouco nesse tema aí, né? Então, fica à vontade, Arthur. Certo. Então, meu nome é Arthur, eu me identifico com esse tema, me identifiquei principalmente pela busca da parte genealógica, né? Eu comecei com uma página Colônia Johannesdorf e depois com uma página Campos do Curitiba, que me levou a descobrir a minha origem, vem do começo da cidade de Curitiba, que daí foi indo para o interior e tudo mais. E foi através da pesquisa genealógica que eu consegui fazer essa conexão. E daí depois pesquisar um pouco mais sobre o tema, sobre a importância, sobre as bandeiras que saíram de Curitiba. Em resumo, eu acredito que seja isso, assim, a minha descoberta, assim, de uma forma resumida. Bem legal, né? E assim, como que você se identificou, né, com essa ideia do curitibano, né, e essa como que você chegou até a se identificar mesmo com esse termo, com essa identidade? Eu acho que pela própria estrutura das coisas, né? Por exemplo, tanto meu pai veio de uma comunidade onde que existe a tradição campeira, assim, né? Do mate, da própria questão de andar a cavalo, né? Então, rememorando essa história, eu consegui visualizar ali, fazer uma conexão entre a história dele, a história dos meus avós e a história do começo da nossa povoação, né? Indo, foi uma pesquisa de 10 anos, né? Para chegar a fazer essa conexão entre eu e esse pessoal que fundou Curitiba e tudo mais. Que legal. E então nós estamos aqui também com o Flagner, né? Então vamos passar a voz para ele aqui se apresentar. Até largou o chimarrão ali para poder falar mais propriamente e apresentar um pouco dessa também, né? Como que ele chegou até essa identidade, essa compreensão e um pouco sobre como ele se identifica dessa forma, né? Boa noite, pessoal. Eu me chamo Flagner Organek Barros. Eu sou ali da região de Pitanga, da região central do estado do Paraná. E a questão de eu ter chegado ao o nome curitibano, o campeiro curitibano, foi exatamente para a minha região ser uma região campeira. Então foi um dos principais questões que me chegou até o nome curitibano, que muitas vezes erroneamente, não digo erroneamente, mas por falta de, vamos se dizer assim, de informações da grande massa, principalmente a grande massa paranaense hoje. Mas a questão do nome curitibano chegou até a mim, como eu falei anteriormente, a questão da tradição campeira, etc., que erroneamente acaba
colocando somente para a questão do gauchismo. Brevemente, eu tinha informações de uma historiadora, Roseli Veloso Roderjan, já falecida, e nesse livro ela sempre informava sobre as formações das comunidades campeiras do Brasil meridional, principalmente como os curitibanos chegaram até hoje ao estado de Centro-Oeste catarinense, Planalto Catarinense e o Planalto Médio do Rio Grande do Sul. Com as tradições do mate, como o próprio Arthur falou, andar a cavalo, a tradição do homem do campo do estado do Paraná. A gente conseguiu verificar que, na realidade, esses costumes já eram nossos, já era do paranaense, que já vinha, já desde o século XVII, XVIII, XIX, os curitibanos já tinham esses costumes, bem antes de chegar os eslavos, bem antes de chegar os alemãos, os poloneses, italianos, enfim, todo esse pessoal. É uma tradição, vamos dizer assim, indígena, negra, ibérica. Eu posso propriamente dizer assim. E outros fatos que ocorreu também, com pesquisa até do próprio Alisson Henrique Machado, ele começou a fazer algumas pesquisas, como o Drambic, até a questão da estrutura do Filipac também, na questão da sociolinguística do nosso estado, e sempre citava os curitibanos, sem contar também o Saint-Hilaire, que foi um naturalista e também um botânico, que explorou essa região, principalmente a região de Curitiba, que descobriu o mate propriamente. Não descobriu, mas conseguiu catalogar ele cientificamente. Então foi assim que eu cheguei ao curitibano propriamente. Muito bom. Então, eu sou daqui de Curitiba, da capital mesmo, né? E esse fato de descobrir o que o Flagner acabou colocando ali, para mim foi bem revelador, assim, né? Porque, assim, a cidade de Curitiba, por ser capital e por ser um pouco mais aberta a cosmopolitismo, assim, né? A chegada de pessoas de outros lugares e tal, ela acabou mesclando um pouco mais, né? A cultura ficou uma cultura um pouco mais contemporânea, assim. Então, para mim, assim, isso não funcionava como uma cultura raiz mesmo, assim, né? E aí, chegando nesse termo do curitibano, eu consegui perceber que pessoas dos Campos Gerais, da Lapa, de Rio Negro, até do litoral também, né? Paranaguá, Antonina e tal, Morretes, Guarapuava, né, mais adiante lá, tem praticamente os mesmos costumes antigos e o mesmo jeito de falar e tal, né? E aí que eu fui começando a descobrir, né, que esse termo, o curitibano, ele acabou não tendo relação direta com a vila de Curitiba, né? Porque a vila de Curitiba, na verdade, se chamava Nossa Senhora da Luz, né? Dos Pinhais. E só quase 100 anos depois que ela foi se tornar a vila de Curitiba, justamente porque ela era nessa região dos sertões curitibanos, né? A região que tem muito pinhão, né? Então, que se vocês quiserem comentar um pouco sobre isso, né? Sobre a chegada ali dos primeiros habitantes e né, essa denominação de Curitiba para essa região, onde tem muitas matas de araucária e muitos campos, né? E como que isso chegou? Como vocês enxergam essa relação do nome com a região, né? Sim, até existe uma citação muito importante, né, do Alexandre Drabic, né, esclarecendo melhor o que é o curitibano em si, o que era o curitibano em si naquela época, né. Os curitibanos, como eram chamados, habitantes do nosso litoral e dos planaltos, eles iam desde Itararé até o rio Uruguai. Com seus sacrifícios, suas vidas e seus heroísmos, protagonizaram uma das histórias mais belas do Brasil, e da qual nós, paranaenses, devemos nos orgulhar. Eu acho que esse trecho é muito importante, né, para a gente ter uma breve noção de como que era a dimensão da povoação de Curitiba, que não estava restrita apenas à cidade de Curitiba como hoje nós conhecemos, né? Tava, como você mesmo citou, né, Lapa, Rio Negro,
Castro, Ponta Grossa, Guarapuava. Existia uma lista de ordenanças de 1801 que cita lá um dos povoadores de lá, um dos moradores de lá, Atanagildo Pinto Martins, como um soldado real curitibano. E naquela época ainda não existia nem propriamente a Vila de Curitiba, já existia a Vila de Castro. Então, desse modo, a gente pode ver que a questão da identidade curitibana não está necessariamente ligada à questão da comarca de Curitiba, muito menos da Vila de Curitiba. Era como o paranaense do Paraná tradicional era conhecido. Uhum. Se quiser acrescentar aí, Flávio, à vontade. Sim, e outra coisa, né? Tem uma citação do Ornei Barbosa, que ele cita assim, que o curitibano era o maior campeiro do Brasil meridional. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele foi um dos... O curitibano, assim, ele foi protagonista na questão do campeirismo no sul do Brasil e além do tropeirismo também. Porque muitas pessoas acabam confundindo o tropeiro com o campeiro. O campeiro mesmo em si, ele, como eu falava, né? Falei anteriormente na questão até das minhas raízes. É aquela pessoa que anda a cavalo, que tem a sua propriedade, que é camperiano, né? Que significa andar, procurar, buscar. Esse que é o nome do campeiro, que ele fica mais regionalmente ali, naquela região. O tropeiro não, o tropeiro ele já era mais comercial, ele buscava gados nas missões, na Argentina, no Pampa argentino, e traziam para cá e acaba invernando. Muita gente ainda diziam que aqui isso era só invernada, mas não é invernada. Aqui também tinha criadouros de gados também, não somente de Moares, como alguns historiadores colocam como oficial, somente historiadores aqui do estado do Paraná, do Rio Grande do Sul e até do próprio estado de São Paulo. Uhum. Muito interessante, né, essa abertura de horizontes, né, para o termo do curitibano ali, e até bem mais profunda, né, porque não se trata só de um adjetivo para quem nasce em um lugar, né, mas é um termo que une culturalmente, né, então tem né, o alcance desse adjetivo, ele chega, dessa identidade, na verdade, ela chega longe, né? Então, nós temos como exemplo ali a cidade de Curitibanos, né, que hoje em dia fica em Santa Catarina ali, pertenceu a Lages e tal, né, uma região que fez parte da região contestada, que até hoje ainda tem uma certa briga, mas o nome daquele lugar ali foi justamente por conta que era um pouso dos curitibanos, né, onde curitibanos que tropeiravam passavam por lá e criaram um pouso e tal, e como esse adjetivo tinha uma força de se dizer, né, de se apontar assim, aqui estão os curitibanos mesmo, né, não era, eles se identificavam como curitibanos a ponto de um lugar, de se tornar nome de um lugar, né, então o alcance vai bem longe, distante da capital, assim, né, então podem falar mais sobre isso aí. Exatamente, e se analisar na historiografia geral, a gente não encontra em lugar nenhum o paranaense. A gente sempre vai encontrar o curitibano. Todas as vias, se você analisar em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, citações até de regiões como Passo Fundo, que foi fundada por tropeiros curitibanos e por curitibanos que foram com suas famílias para lá também. Não só aqueles que trabalhavam buscando gado e trazendo para hoje, que é o território do estado do Paraná. E se você ver, como eu tinha citado anteriormente sobre o Saint-Hilaire, várias citações, principalmente a viagem ao Rio Grande do Sul, ele sempre dizia que encontrou famílias inteiras de pessoas que eram oriundas da comarca de Curitiba, onde ele já tinha passado anteriormente. Então é bom frisar isso aí, que o curitibano é o paranaense hoje. Eu não digo que é o paranaense, todos os paranaenses eles têm essa origem curitibana, mas principalmente o Paraná tradicional e boa parte
onde hoje é o Planalto Catarinense e o Oeste Catarinense. Eles têm essas raízes curitibanas. Eles têm essa origem. É só para dar uma frisada sobre essa questão, porque às vezes as pessoas falam Curitiba, estão colocando ênfase muito na cidade. Não estamos falando na cidade de Curitiba especificamente. Estamos falando de um povo que já existia antes do gentílico paranaense. Muito, muito legal. Arthur, se quiser completar aí. É verdade, e não só o pessoal de Santa Catarina, né? Também o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Da Serra Gaúcha, né? Passo Fundo, Sim, Santa Maria. Todas essas cidades, se a gente for olhar, for averiguar a fundo, elas têm uma influência curitibana, seja pelos seus povoadores, seja pela própria cultura curitibana, como a Roseli Roderjan falou, né? Que muito do que era do Paraná foi transferido para o Rio Grande do Sul. O problema que aconteceu é que no século XX houve uma inversão das coisas, né? Como se as coisas começaram no século XX, né? A tradição gaúcha, a tradição campeira começou no século XX, o que é errado se a gente for analisar mais a fundo. Sim, exatamente, é errado. E isso aí também que você falou, Arthur, me lembra uma citação do Gerard Haddad. Não sei se eu pronunciei certo, se eu pronunciei errado, ele me perdoa, se ele estiver vendo essa live. A questão do Estado Novo, onde foi proibidas as bandeiras dos estaduais e até movimentos, que nem o paranismo, que focava um pouco mais Curitiba, nesse caso, o paranismo é mais a questão da elite curitibana, que focava muito ali, foi paralisado quando houve a questão do Estado Novo de Getúlio Vargas, de GV. E quando teve esse bloqueio dessas entidades, vamos usar esse termo, o gauchismo continuou. Na próxima citação dele fala que não foi barrado o gauchismo. A única coisa que fez foi o quê? Foi proibir as bandeiras estaduais. Mas o movimento, o gauchismo, ele continuou pegando fôlego até chegar em 1950, onde Barbosa Lessa e Paixão Cortes fundou o primeiro CTG no Rio Grande do Sul. Então, uma coisa que para mim fica bem evidente, assim, né, é que a cultura que existia na região dos curitibanos, né, no sertão dos curitibanos, era uma cultura bem tradicional no sentido de antiga mesmo, né, uma cultura bem como que eu posso dizer, bem única, assim. Ela se desenvolveu, né, bem no início da colonização, assim, no século 17, 18, e aí acabou, então, dessa forma, influenciando outras culturas, né, que a gente acaba tendo aí no Sul, justamente pelo fato dela ser mais antiga, né, e talvez até por conta disso ela ter perdido um pouco dessa identidade fácil, assim, né, de você olhar e dizer que esse é o curitibano, justamente por conta de ela ter influenciado diversas culturas, né? Sim. Exatamente. E tem... Isso pode falar, Arthur. Não, pode falar. Enquanto houver ainda... O nosso objetivo aqui vai ser o distanciamento entre o que é Curitiba hoje e o que eram os curitibanos antigamente, né? Então, o nosso principal objetivo é fazer um despertar, né, quanto a essa questão. Porque enquanto houver essa questão de pensar curitibanos como o pessoal da capital, ainda a gente vai estar preso a um conceito que é errado, né? Se a gente for analisar no cerne da questão, o curitibano na verdade, assim, um povoador, um cara que foi um desbravador dos sertões, né? Fundou novas vilas, levou a cultura para aqueles lugares. Por mais que, digamos assim, não tenham tantos... Tem os registros oficiais das câmaras, né? Mas eles não são tão divulgados, não são tão acessíveis. E por isso, talvez, muitas pessoas ainda não tenham ciência da importância e da onde vieram determinadas pessoas, né? Alguns, talvez, valorizem só o final do século XIX,
a chegada dos imigrantes, o que também é importante. Eu sou um descendente desses imigrantes, mas por um outro lado, eu também sou descendente desses primeiros curitibanos. Então, é esse senso de realidade que nós queremos despertar nas pessoas. Queremos aprofundar, queremos que as pessoas... eu convido aqui todo mundo que pesquise sua genealogia, que a pessoa vai descobrir muitas coisas. Muitas verdades vão vir para essa pessoa. Um representante da curitibano da Gema aí, né? Vindo direto. Então, eu acho que a gente pode aproveitar esse gancho aí que nós puxamos para comentar um pouco. Então, assim, né? Só para deixar um pouco mais didático, acho que essa conversa que nós tivemos até agora foi bem para pontuar o que significa esse termo do curitibano e aonde que ele acontece, né? O que é e aonde acontece, assim. Eu penso que agora a gente podia, então, falar um pouco sobre a estrutura social, né, e geográfica formadora dessa identidade, né? Então, assim, o que é de fato essa cultura, né? De onde ela veio, os costumes vieram por que caminhos, né? O que é essa cultura curitibana? Qual que é essa estrutura social, né? Que a gente se identifica e, assim, posso falar por experiência própria, assim, conheci muita gente que se identifica com uma outra cultura que não sabe bem o que é, né? Eu não sou gaúcho, eu não sou paulista, eu moro aqui no meio do caminho, meio sulista, mas não sei bem o que é isso, né? Então, esse fio que a gente está tentando puxar desse novelo, né? Então, se vocês quiserem comentar um pouco sobre essa estrutura, então... Pode ir, Arthur, pode puxar. Então, a questão da estrutura social de Curitiba, a gente tem que ver do Paraná tradicional em si, né? Vem desde Paranaguá, né? A questão, assim, muito antes da chegada do Gabriel de Lara, nós temos já tínhamos o relato do Hans Staden sobre haver uma população naquela localidade, uma população portuguesa naquela localidade, né? Que acabou se misturando com os nativos daquela terra. E essa população, uma boa parte dela, também com outros elementos, acabou subindo a serra, né? Vindo seja pelo caminho do Arraial Queimado, né? Campina Grande do Sul, Arraial Grande por São José dos Pinhais, e chegando na vilinha histórica de Curitiba, que hoje fica todo mundo pode pesquisar aí no mapa, a Rua Marco Polo. Lá no final da Rua Marco Polo, você vai ver onde que surgiu a primeira povoação de Curitiba, em meados de 1640, mais ou menos, né? Onde lá o pessoal veio garimpar ouro, né? Porque eles estavam procurando ouro no rio, encontraram o ouro de aluvião no rio Indiaquara e subiram serra acima para faiscar o ouro no rio Atuba. Eu acho que assim, é uma breve introdução, né, do que como essa população foi subindo para Curitiba. No meu ver. Muito, muito interessante isso, porque daí você já está traçando, né, uma origem ali de povoação mesmo, né? E isso acaba trazendo os traços da nossa identidade, né? De onde que vem isso, assim. E também por que é tão parecido, né? A gente teve só um pouquinho, Fagner, um comentário aqui do Gustavo Henrique, ó, que ele comentou o seguinte sobre isso que nós estamos falando aqui, ó. O topônimo Curitiba era um nome fitogeográfico de um bioma caracterizado pelo mosaico Campos e Araucárias, que foi o que nós falamos agora há pouco, né? Esses campos, que são pastagens naturais de altitude serrana, foram denominados desde tempos remotos da colonização pelo complemento nominal Campos Curitibanos. Perfeita colocação, é isso mesmo. Porque falava sobre a questão do bioma local, né? A questão de Tiba ser muito e Curi ser pinhão, pinheiros e tal, né? Refletia a situação local daquele ambiente. Então, e essa nomenclatura, digamos assim, ganhou mais força principalmente a partir de 1721, a partir da constatação do ouvidor Pardinho, né? Que era uma autoridade portuguesa. Uhum.
Se quiser comentar Perfeito. agora, Flagner, à vontade. Sim, vamos comentar aí. A questão da estrutura geográfica também do curitibano é relacionada também à questão da erva mate, né? Porque o curitibano, por sua essência, ele era ervateiro, né? Uhum. Ele tinha a cultura da erva mate. A cultura, quando eu digo, não só consumir a erva mate, mas sim cultivá-la, pegar ela nativamente nas matas das araucárias. É bom frisar que as matas das araucárias, onde hoje é o estado do Paraná e o Planalto Catarinense, onde ela é o epicentro da erva mate. Muitas pessoas colocam, frisando a questão da erva mate, com Guaíra, Paraguai, sobre essa questão. Só que depois de umas décadas, depois de um período, descobri que o epicentro da erva mate era assim onde hoje é o estado do Paraná. Então as pessoas como posso explicar? Acabou colocando como sua origem como fosse Guaíra. Mas existe um jurídico, que é o Dr. Tramurras, né, também já falecido, que ele fez uma pesquisa, acho que ele foi, não me lembro onde, eu acho que ele foi para Londres e viu no caso da classificação da erva mate, que era o Ilex curitibense. Não sei se eu pronunciei errado, mas na questão do Ilex curitibense. E a questão do Ilex curitibense, isso aí foi uma forma de refutar a classificação anterior, que era do Saint-Hilaire. Saint-Hilaire tinha classificado como Ilex paraguaiês, pensando que ele se dava onde hoje é o Paraguai. E de fato não era. E outro erro que também que a população dizem sempre é que Saint-Hilaire colheu erva mate no Paraguai. Aí já é um erro muito grave, porque Saint-Hilaire nunca esteve no Paraguai. Ele esteve em Curitiba. Tem outra questão que até o próprio Tamurras Neto levantou, que a nomenclatura Ilex paraguaiês era a questão do Rio dos Papagaios, que fica ali na Grande Curitiba, que foi colhida amostras da erva mate próximo a esse rio. Então, existem várias questões que acabam abordando essa questão do epicentro da erva mate, né? Uhum. Então, aqui, ó, o Jeff Lirman está comentando aqui, ó, quem cultivava, digo, antes do europeu chegar aqui. Então, acredito que ele está aqui, né, puxando a origem indígena da erva mate, né? E a partir desse comentário, acho que a gente pode comentar um pouco qual que é essa estrutura étnica, né, desse povo, do povo curitibano, nós, né? Como que se forma esse povo, né? Então, a chegada, né, dos portugueses, a ocupação do litoral e partindo para o campo, e essa interação com os indígenas, né? Primeiro com os carijó, depois com os tingui, né? E assim por diante. E óbvio, respondendo a pergunta do Jeff, de onde vem essa origem do cultivo da erva mate, né? Então, se quiser falar primeiro, Flagner, você que já estava comentando sobre isso, emendar aí. Sim. Sobre a questão do cultivo da erva mate, isso aí vamos dizer, é um detalhe simples, né? Existem várias teses, né? O principal de tudo é que ela é de origem guarani. Aí muitos dizem assim, mas os guaranis, eles estavam presentes em todo o território da América do Sul, todo o território entre aspas, né? Uma boa parte do território da América do Sul. Não é bem assim, não é dessa forma que se iniciou. Mas provavelmente da questão da infusão do mate com a água quente e tal, isso aí é a origem dos guaranis tiguis, da Grande Curitiba. Já os guaranis que viviam mais ao oeste, já perto do Rio Paraná, perto do Guaíra, eles já faziam diferente, eles já faziam com a água gelada, que é o tererê, que é muito comum no norte do Paraná, no noroeste, no Paraguai, Mato Grosso do Sul, e nas missões na Argentina e Corrientes também.
ele é bem comum. Então, eu dou aos créditos aos guaranis. E respondendo à questão dos guaranis, que existe vários erros dizendo, existiam guarani nas missões do Rio Grande do Sul. Sim, existiu guaranis nas missões do Rio Grande do Sul. Mas esses guaranis, eles não eram nativos. Argentina e esses guaranis, eles não eram nativos daquela região, porque o Guarani, quando ele vivia onde hoje é o estado do Paraná, onde que era o território do Guairá, que fazia parte da coroa espanhola. Então os guaranis, eles viviam nessa região. Quando os bandeirantes paulistas começaram a adentrar onde hoje é o território do estado do Paraná, eles vieram para capturar esses guaranis. Quando esses guaranis, alguns foram capturados, levados até São Paulo, e outros conseguiram fugir via Rio Paraná e chegou onde as missões da Argentina e do Rio Grande do Sul, onde eles levaram sementes, levaram a própria erva e cultivaram lá. Existe uma parte errônea dizendo que existe erva nativa nessa região. Não existe erva nativa. São erva cultivada pelos indígenas que o pessoal, os curitibanos, até os próprios portugueses, os próprios espanhóis, casos argentinos, platinos, acabaram cultivando essa erva nessa localidade. E quando você diz assim que a erva mate é nativa das missões, é um erro muito grave, porque até os próprios botânicos eles refutam isso, porque a erva mate ela é natural das matas das araucárias. Aí eu pergunto para vocês que estão vendo aí, onde fica o epicentro das matas das araucárias? As matas das araucárias, ela está presente da região, da maior parte da região do estado do Paraná, que eu posso te dizer que vai de Curitiba, basicamente até Clevelândia, de Itararé, basicamente até a serra hoje, que é considerada como Serra Gaúcha. É onde tem o epicentro da erva mate. É nessa localidade. Que, por via dos fatos, são localidades onde os tropeiros curitibanos explorou muito. Existem teses que no Planalto do Rio Grande do Sul existe araucárias por conta dos próprios tropeiros. Outros dizem que é por causa dos índios. Também acredito também nessa tese. Mas o que importa nesse fato é que nas missões a erva não é nativa. Ela é sim cultivada. Deu para entender, pessoal? Muito, muito interessante tudo isso que você colocou. Sim, deu para entender, ficou bem didático, né? E foi bem além do que a gente estava comentando, já foi para uma parte mais da ocorrência da botânica mesmo, né? Bem mais profundo ali. E aqui, ó, o Jeff voltou a comentar aqui, ele colocou assim, ó, junta o porongo, que é uma palavra africana, e a erva mate cultivada pelos povos nativos. Então, aqui ele está trazendo, né, um dado que é a junção dos povos, né, dos povos nativos indígenas, dos povos africanos que foram trazidos para cá, né, que foram escravizados aqui, e dos ibéricos, né? Então, a junção dos três, cada um teve a sua contribuição, e aí voltamos ao assunto anterior, né? A formação étnica mesmo, né? Desse povo, né? Como que se deu, e eu queria acrescentar aqui que essa divisão, né, de desenvolvimento do Brasil mesmo, né? O Brasil meridional e o Brasil do norte e nordeste, que foi um desenvolvimento bastante diferente, né? Então, queria que vocês pontuassem essa formação populacional nossa aí. Antes do Arthur comentar, Luiz, só deixa eu frisar uma questão que provavelmente deve ter deixado o pessoal com uma pulga atrás da orelha, né? Foram os curitibanos que influenciaram os platinos a tomar mate? A resposta é não. Quem influenciou, no caso, os platinos a tomar mate foram os próprios guaranis que existiam no Paraguai e alguns guaranis que desceram, como eu falei anteriormente, para as missões. Tiveram uma integração entre os indígenas que existiam nessas regiões.
Então, foi daí que começaram a ter a questão do hábito do mate, só para avisar. Nessa questão aí, o curitibano ele não teve participação. Agora, se vocês considerarem os guaranis como curitibano, aí teve sim. É só isso. Arthur, se quiser complementar aí. Também é uma coisa interessante é apontar um dos expoentes do movimento tradicionalista gaúcho, né, que é o Barbosa Lessa, e ele reconhece a questão do mate ser descoberto, digamos assim, nas terras de Guairá, né? Ele fala assim, né, os indígenas ingeriam uma bebida feita com folhas fragmentadas e água quente, que eram tomadas num pequeno porongo utilizando o canudo de taquara. Então, a gente tem um reconhecimento de alguém que é um expoente dessa cultura, já é um grande indicador, né, de que algumas coisas têm que ser trazidas à tona, né? Não só a questão da origem, mas a própria produção de mate, né? A gente tem que ver que hoje, atualmente, o Paraná é o principal expoente, né, do mate no mundo, né, no Brasil em si. Até hoje, né? Até hoje o Paraná é o maior produtor do mundo, porque ele consegue ganhar das missões da Argentina anos luz na questão da produção. E aqui no sul do Brasil, praticamente a Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até o próprio Uruguai é dependente da erva mate que é cultivada aqui no estado do Paraná, principalmente em São Mateus do Sul, Cruz Machado, aqui na região de Guarapuava, aqui mesmo. É muito forte esse cultivo. E quase, se eu não me engano, o último IBGE que foi lançado, não me recordo, 92% da erva mate extrativa é de origem paranaense, vem daqui do estado do Paraná e acaba levando para esses outros lugares. O Paraná acaba sendo um grande, vamos dizer, um grande polo da erva mate, porque ervateiras do Rio Grande do Sul, eles se instalaram praticamente ali em São Mateus do Sul. Eu não vou citar o nome delas aqui, senão já vai acabar fazendo um merchan de graça. Mas, basicamente, é isso que ocorre. É isso que ocorre. Chega a ser até engraçado, porque às vezes o pessoal, principalmente em regiões onde o consumo da erva mate via chimarrão é menor, não é? Vamos dizer, vamos falar o norte do Paraná. O norte, o noroeste do Paraná. Ah, mas o norte do Paraná não consome chimarrão. Não, consome. Numa quantidade menor, mas consome. Se tem consumo lá? Tem. Se não tivesse consumo, as ervateiras do Rio Grande do Sul não vendiam no norte do Paraná. Já as ervateiras daqui do Centro-Sul, eles já almejam mais o Rio Grande do Sul, o Uruguai e a região aqui, a região central do estado, e deixa de lado. Então quer dizer que os caras, nessa visão, os caras têm uma visão que tem consumo no norte do Paraná, não só do tererê, mas do chimarrão também. É menor que o tererê? Sim, é menor, isso aí é um fato, mas consome. Eu estava vendo ali, também tem um comentário do Gustavo Henrique, né? É um comentário bem interessante sobre o Tramujas Neto. Ele descobriu que a erva mate surgiu na Grande Curitiba, mais especificamente Sim. na cidade de Araucária, né? Até é mais lógico que o mate quente seja nessa região pela própria questão do clima, né? Tenha surgido aqui, né? Não só a questão do mate, várias outras coisas, né? A questão das tindiqueras, né? Que eram as habitações que os índios antes, os portugueses moravam debaixo da terra, né? Era tipo uma toca, digamos assim, era diferente dos outros índios. Faz muito sentido quando a gente analisa a questão do clima, né? Em relação ao clima e tudo mais. Exatamente. Então, aqui, ó, o José Ângelo. O José Ângelo aqui, ele fez dois comentários aqui, ó, sobre esse assunto da erva mate, né? Ele comentou o seguinte: o que ajudou a desenvolver a indústria do mate foi a exportação para os países latinos. E ele também comentou abaixo: os gaúchos importam a nossa erva, aqui se referindo provavelmente à erva produzida no Paraná, né? Para melhorar a qualidade da erva gaúcha. A matriz é no Rio Grande do Sul, a filial é em São Mateus do Sul. Havia até um comentário, né? Não sei se foi o Flagner que postou, mas a questão eles estavam preocupados com a questão do clima, né? De atrasar a questão da produção de erva mate.
e eles são grandes dependentes, né, da nossa produção de erva mate, né? Sim, no caso não foi eu que postei, foi uma postagem do próprio Luiz. O Luiz que acabou colocando essa reportagem à tona, que parece que lá com a questão da. Eles estavam deixando de cultivar erva mate para dar espaço para a soja. Porque quem não sabe, lá no Rio Grande do Sul, para eles terem uma produção um pouco mais homogênea, vamos dizer assim, eles precisam de um grande espaço, porque a erva mate, quando ela não está no seu habitat natural, no caso nas matas das araucárias, ela é um pouco mais complicado o cultivo dela. Então ela acaba sendo cultivada ao sol, isso aí já acaba diminuindo também a qualidade da própria erva mate e acaba complicando mais. É tanto que o Rio Grande do Sul, em questão de espaço geográfico, é o lugar que cultiva numa grande área erva mate. Porque aqui no Paraná, no espaço do metro quadrado, que consegue cultivar, vamos dizer assim, 2 toneladas de erva mate, lá eles precisam de vários hectares para conseguir a mesma produção. Para vocês verem como é complicado cultivar erva mate fora do seu habitat natural. Uhum. Esse uso da erva mate aqui é uma coisa que tem se expandido bastante, né, nos últimos anos aí para regiões que antes não tinha esse alcance, né, ali para o interior de Goiás, São Paulo, até lá em cima Tocantins, né, muito por causa da migração de pessoas do sul para lá, mas também por conta da popularização do tererê, né, e assim, a produção da erva mate acabou ficando um pouco mais centralizada no Paraná, até por questões históricas, assim, né? E isso volta um pouquinho ao assunto anterior que nós estávamos falando, né? Na verdade, é um assunto bem anterior, né? Que a cultura aqui do curitibano, ela é uma cultura mais antiga, né? Então, a continuidade do cultivo da erva mate, claro que se industrializou, mudou muita coisa, né? Mas a continuidade desse cultivo tradicional acabou preservando um pouco um traço cultural, né? Até mesmo nos faxinais, que ainda mantém a produção semi-artesanal ali do mate, né? E além de outros costumes, né? Então, vou trazer aqui, por exemplo, o uso da construção de casas de madeira, né? Por conta da abundância das madeiras da floresta de araucárias, né? E tudo mais. Então, se vocês quiserem comentar um pouco mais sobre esses traços culturais que envolvem, entre outros assuntos, a erva mate também e a permanência dela, né? Dá para frisar a questão dos faxinalenses também, dos faxinais que existiam aqui no estado do Paraná. Muitas pessoas que provavelmente são de regiões que teve faxinais, hoje são poucos faxinais que existem, praticamente, acho que quase 80% está concentrado em Prudentópolis, alguns ali na região de Malé, Paulo Frontin, Irati, até Inácio Martins, se eu não me engano, ainda existe. Rio Azul ainda existe alguns faxinais. Os faxinais é muito ligado à questão da cultura eslava. Eu digo que não é propriamente veio pelos eslavos. Os ibéricos mesmo eles já tinham esses costumes de mutirões, trabalhar em um espaço com, vamos dizer assim, ecologicamente, vamos usar essa questão, sem graves danos para a natureza. E hoje o pessoal acaba dando os créditos aos eslavos. Desculpa os eslavos, eu também sou dessa origem, mas na realidade eles acabaram se adaptando a uma vivência que eles já tinham, que era parecida, e acabou se adaptando, né, nessa questão, no caso dos mutirões que existiam nas regiões dos faxinais. A própria questão, existem alguns, eu acredito que deve ter alterado a estrutura deles, mas na Lapa existem faxinais, por exemplo, Faxinal dos Pinto, Faxinal dos Correia, então é anterior, né, à própria questão dos eslavos aqui, realmente é uma coisa de origem ibérica, se
se a gente puder usar esse termo, né? Sim. E para quem não está acompanhando, perdão. E para quem está acompanhando, fala assim, desde o início eles falam sobre os ibéricos. Os ibéricos, para ser mais didático, para quem não entende esse contexto, são os espanhóis com portugueses, porque teve a questão da União Ibérica quando Portugal ficou sem rei. Então acabou abrangindo horizontes para essa turma. Então os ibéricos, para ser mais didático mesmo, são os portugueses e espanhóis misturados. Para ser mais didático, é um pouco mais profundo, mas é isso. Bem interessante. Essa questão do faxinal que você trouxe ali é uma questão que traz a gente de volta para a amplitude do termo curitibano, né? Porque o faxinal, ele acaba sendo, né, uma tecnologia ali de social que se manteve viva aqui no Paraná, né? Mas a gente tem, por exemplo, em Santa Catarina, a cidade de Faxinal do Guedes, né? Se não me engano, no Rio Grande do Sul também, né? Tem uma cidade que chama Faxinal. Então, quer dizer que, quando eu digo Rio Grande do Sul, eu estou tratando da parte ainda da região das Araucárias, né? Exatamente. Então, o alcance desse etnômio, né, do curitibano, ele vai até onde esses costumes vão, né? Como eu disse ali atrás, né, a questão das casas de madeira de araucária, a questão, né, do cultivo do porco moura, né, um porco típico aqui da região sul, mais especificamente dos curitibanos, né? Então, é um adjetivo que ele transcende a região do estado do Paraná, né? Acaba sendo uma identidade transestadual ali, se é que é possível. Exatamente. Definir, né? Então, a partir disso, se vocês quiserem comentar um pouco sobre esse alcance, mas também, né, sobre como que o que aconteceu, né, na época da independência ali, desculpa, um pouco antes da independência, na época da emancipação do estado do Paraná, que a gente acabou, né, adotando esse nome Paraná e abandonando um pouco a identidade curitibana, né? Se vocês quiserem falar um pouco sobre esses dois assuntos, né, ou passar por um e passar para outro. O que dá para a gente frisar é que o Império ele acabou nos nomear algo que já tinha nome, no caso, os curitibanos. Colocou o nome de um rio que boa parte dos paranaenses não tinha conhecimento, que era o Rio Paraná, que ele começa dessa faixa e acaba morrendo no Rio da Prata, no caso na Grande Buenos Aires. E acabamos adotando esse nome. Eu vou fazer uma coisa que está meio fora do contexto, mas está dentro do contexto também. Uma vez eu vi uma entrevista no Jô Soares, até do falecido Agnaldo Timóteo, que eles estavam falando sobre a questão antigamente, quando o pessoal chegava e falava assim, você chegava no Rio de Janeiro e perguntava, você é do Paraná? Aí o cara falou assim, você é da onde? Você é da onde, desculpa? Eu sou do Paraná. Então você é lá da Argentina? As pessoas ligavam a cidade que fica entre rios na Argentina. Automaticamente eles não ligavam a nós. Ligavam a nós quando falava os curitibanos. Isso ali na década de 50, o paranaense entre si ainda não estava consolidado, como é consolidado hoje. Era um pouco mais complicado. O Brasil inteiro não conhecia o Paraná, conhecia ainda o curitibano. É tanto que o Rio de Janeiro ele ligava as suas questões a Curitiba, não ao Paraná. Ainda não era muito popular o nome Paraná. Pode ir, Arthur. Eu acho que o Arthur tá sem... Acho que está sem som, Arthur. Voltou? Tá, tô vendo. Obrigado. Beleza. Então, a questão do nome é um nome totalmente alienígena à nossa cultura, né? Como o Salvador José Correia Coelho citou, ele era um lapiano que foi estudar em São Paulo e ele escreveu um livro, Passeio à Minha Terra, né? E nesse livro ele questiona, né,
por que essa nomenclatura de Paraná, né? Não tinha nada a ver com a realidade que ele conhecia, né? Se fosse dar uma nomenclatura para o nosso estado, talvez seria o nome mais ideal Iguaçu, mas mesmo assim ainda estaria fora da identidade daquele povo, né? Porque existem registros, né? O próprio Morgado de Mateus, que foi governador da província de São Paulo, ele cita já em 1760 o sertão curitibano, então já existia uma identidade curitibana. Esse nome Paraná, infelizmente, por mais do que o Império tenha tido muitos méritos e tal, eles erraram grosseiramente em trazer esse nome e não perguntar, né, se esse nome era conveniente para aquela população, né? Se aquela população se identificava como paranaense. Interessante. Aqui, ó, o Carlos Atti, grande escritor aí do sul do país, né? Comentou o seguinte: às vezes, faxinal se refere à vegetação, que é o caso do Faxinal de Guedes e a do Rio Grande do Sul. E também José Ângelo, o mesmo rapaz que comentou agora há pouco, hein? Esse está interagindo bastante. Muito bom. O nome do nosso estado deveria ser Curitiba, igual a São Paulo. Fazendo aqui uma referência que o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo têm o mesmo nome, né? Que talvez seria o caso do nosso estado se chamar Curitiba também. Mas aqui eu friso o detalhe que os curitibanos, né, vão além do estado do Paraná, né? Eles têm boa parte dos costumes curitibanos que estão no estado de Santa Catarina e misturados ali no estado do Rio Grande do Sul também, né? E o Lucas Leite comentou o seguinte: sim, tem a capital da província argentina de Entre Rios com o nome Paraná, também por causa do rio com o mesmo nome. Sim, inclusive a cidade fica na beira do rio praticamente, né? Nós estamos a léguas de distância, né? Do rio Paraná, se for analisar propriamente, né? E não é uma característica assim, tipo, é um rio que não é exclusivamente do Paraná, não é exclusivamente do Brasil, né? Então, não é uma coisa que definiria exatamente o que é o Paraná, né? Igual, de volta, né? Se fosse para dar uma nomenclatura de rio, de um rio ao nosso estado, Rio Iguaçu, talvez, quem sabe, né? Seria mais fiel à nossa geografia, à nossa identidade, né? Exatamente, que até a cidade fazenda do Rio Grande, a região metropolitana de Curitiba, tem esse nome graças ao Rio Iguaçu, que é o Rio Grande de Curitiba. Muita gente acha que Fazenda Rio Grande se chama por causa dos gaúchos, mas não é não. É por causa do próprio Rio Iguaçu. O Alisson comentou aqui também que a cidade de Curitibanos resgatou o cavalo campeiro, que quase foi extinto, né? E Curitibanos reconheceu por lei municipal o cavalo campeiro como símbolo de Curitibanos. Aqui ele colocando, né, a cidade de Curitibanos talvez como parte desse grande alcance da cultura curitibana, né? Sim, exatamente. E com certeza, e vamos frisar também que a cidade de Curitibanos, até 1912, se não me falha a memória, quando se encerrou a questões das divisas entre o Paraná e Santa Catarina, pertencia ao estado do Paraná, na questão da guerra do contestado, um pouco mudando o foco. Tem que frisar isso aí. Isso aí já acaba entrando na questão geográfica até do estado do Paraná, porque boa parte de Santa Catarina pertencia ao estado do Paraná. Quando foi emancipado em 1853, o estado do Paraná, hoje, que é o Planalto Catarinense e o Oeste, como já posso citar, Chapecó, Curitibanos, Caçador, Campos Novos, São Miguel do Oeste, Joaçaba, eram regiões que pertenciam à província, a nova província, no caso a província do estado do Paraná, que foram regiões que foram exploradas pelos tropeiros e os curitibanos propriamente. Muito interessante. Então, assim, ó, nós estamos passando já de 1 hora de live, né? Passou voando isso aí.
Gosto mais. Então, acho que fazendo talvez um apanhado assim geral de tudo que a gente falou, né? Ou tudo que eu consegui absorver dessa conversa aqui, que os curitibanos, né, é um termo que não está associado à cidade de Curitiba, mas sim associado a uma grande região de Campos e Pinheirais, né? Exato. E que tinham uma determinada cultura própria, que era uma cultura campeira, que depois foi disseminada pelos tropeiros por todo o sul, e que é uma cultura bastante antiga, que veio do litoral, subiu a serra através da cidade de Paranaguá e se dissipou por todo o sul aqui, e que permanece aí até hoje, né? A gente tem ainda uma grande identificação com muitos lugares do sul do país aqui, justo por conta dessa ligação ancestral das nossas culturas aqui, né? Exato. Então, pode comentar. Deixa eu focar uma questão. Ocorre alguns tipos de erros, principalmente na historiografia oficial, principalmente a historiografia do estado de São Paulo, que ele tenta rotular o curitibano, que tem uma identidade totalmente diferente dos paulistas, apesar que boa parte do bom tempo, quando tinha a capitania de São Paulo, a gente era considerado os sul-paulistas. É tão simples de entender que a gente era taxado de sul-paulistas por ter uma identidade totalmente diferente do pessoal que era ao norte do Rio Itararé. E aí vem aquela questão de taxar a gente como caipiras, que é um fato errôneo, porque o caipira propriamente... Oi? Não ouvi, desculpa. Até travou quando você falou. Até travou o vídeo quando você falou. Não falou caipira, a energia negativa acabou vindo para a live. Mas, brincadeiras à parte, propriamente a gente é taxado de caipiras, né? Por pessoal da Paulistânia achar que essa cultura aqui pertence a eles porque foi eles que nos influenciou, entre aspas, né? Mas durante a live vocês conseguiram perceber que a gente foi colonizado propriamente pelos ibéricos, não os ibéricos que chegaram lá em São Vicente e migraram para cá. Sim, existiu paulistas que vieram para cá, mas era uma pequena minoria, não era uma grande minoria. Tanto que eu vou um pouco além nessa conversa, o sotaque curitibano, de fato, aquele com R bem peculiar, ele está exatamente enraizado no estado de São Paulo, em regiões onde os tropeiros curitibanos passaram. Principalmente ali na região de Sorocaba, região do Ribeira, região ali de Itararé. Enfim, porque eles dizem que esse sotaque foi influência do Ribeira. Outros dizem que esse sotaque vem de Sorocaba. Nem eles mesmos eles não têm uma conclusão de onde surgiu esse sotaque. Mas porque só aqui na região sul, no caso Curitiba, que conseguiu ter esse sotaque? Porque as outras regiões do estado de São Paulo, mais próximas ali de Sorocaba, como a região de Botucatu, região de Campinas, que é bem próxima a Sorocaba, não adquiriu esse sotaque mais forte, propriamente. Isso aí é uma coisa que eu deixo no ar aí para vocês comentar. Então vamos usar isso aí de gancho para uma próxima live, né? Exatamente. É um assunto extenso, com bastante bibliografia e tudo mais, né? Sim. Só ler alguns comentários aqui, ó. O Lucas Leite, também interagindo bastante, comentou aqui, ó. Tem uns mapas culturais que, em vez de colocarem campeiro, tropeiro curitibano, colocam caipira curitibano. E João Pedro comentou aqui, ó, importante enfatizar que os curitibanos foram os primeiros tropeiros e seguiram sendo a maioria dos tropeiros. O tropeirismo do Brasil meridional, que garantiu o abastecimento das minas no Brasil central, se originou nos campos curitibanos. E o Lucas comentou novamente aqui, ó, é uma opinião minha, não enxergo o campeiro curitibano como parte dos caipiras. E o Gustavo Henrique comentou, muito bom. Então... acho que esse assunto aqui, ele já extrapola um pouquinho o que a gente queria chegar aqui hoje, né? Que era definir
ou tentar chegar num consenso sobre quem é o curitibano, aonde ele acontece, de onde ele vem, né? Então, eu penso que é um ponto que a gente deixa em aberto aqui para linkar uma próxima live já. Exatamente, dá pra gente comentar alguma coisa também, exatamente, dá pra gente pontuar o caipira e o curitibano, porque normalmente o paranaense, ele é taxado ou é de caipira ou é de gaúcho. Na próxima live vamos deixar bem claro o que realmente a gente somos e por que somos. Exato. Arthur? Sim. Não vai haver falta de temas, né? Vai haver questão de caminhos, a questão vai envolver bastante aspectos, geografia, história, aspectos culturais. Eu acredito que cada live vai ter uma infinidade de assuntos, né? Talvez, de repente, Exato. trazer outras pessoas para comentarem, trazerem mais à tona o que elas conhecem, né? Então, ideia já tem, né? Vamos ver como que vai se desenvolver essas ideias. Exatamente. Tentar convidar o Alisson Henrique Machado, provavelmente eu acho que ele tá vendo a gente aqui, né? Convidar ele para a próxima live para ter um bate-papo. É um cara que faz muito tempo que estuda a historiografia do estado do Paraná, não a historiografia do estado do Paraná, da região sul por inteiro, porque não adianta a gente focar só no estado do Paraná, sabendo que outros pontos ligam a outros pontos. Então, não pode ser algo muito centralizado. Tem que abranger um pouco mais. Então, por isso que eu acabei citando São Paulo, Rio Grande do Sul e propriamente Santa Catarina e até a própria Argentina, né? Quem sabe o Alisson, né, o próprio Zatti que perguntou de repente se ele aceitar um convite nosso, o Marcelo Siqueira, né? Quem sabe até o Gerard Rajad. Quem aceitar, nós estamos aceitando também. Sim, muito bom, com certeza. Muito bom. Ó, a Caroline Martins comentou aqui, ó, tem que ter a parte 2. Gustavo Henrique novamente comentou aqui, ó, isso aí, piazada, parte 2, hein? O José Ângelo comentou, tem que ter parte 3, 4, 5, 6. Vai ter, porque... Comentou, muito bom. Lucas Leite comentou, onde eu moro, no Oeste, é mais taxado de gaúcho. Também mais um tema para discussão aí. E o Jeff Lehman comentou, boa, caras. Gostei da parte do Marte. Parabéns pela iniciativa. Abraço. Com certeza. Então, ó, minhas considerações finais é basicamente essa daí mesmo. Vamos deixar a questão do caipira e do gaúcho para a próxima. Talvez eu não vou estar aqui, vou estar como espectador, mas vamos abranger mais essa questão do caipira mesmo. Vamos ver se realmente a gente é caipira, se a gente é gaúcho, ou no fim das contas nós somos curitibanos, da cepa. Eu vou deixar minhas considerações finais, né, que eu acredito que vai haver muitos outros temas que vão fazer com que a gente tenha muita coisa a debater, né, muita coisa a trazer, muita coisa a aprender também. E eu deixo de volta meu convite final lá para o pessoal, estude sua genealogia. Se você for muito a fundo, você vai ver que de algum modo você talvez seja curitibano em essência. Muito bom. Aqui, ó, só os últimos comentários aqui. A Nélbia Aurélio comentou: paranaense estão mais para gaúcho, cisplatinos, hábitos semelhantes. Fica aí para a próxima. Klaus Jansen comentou: dá-lhe piazada, ficou bom demais. E João Pedro comentou: parabéns, pessoal, boa live, bastante esclarecedor o bate-papo. Então, é isso. Agradeço aqui muito, né, a participação, o tempo e o conhecimento de Arthur Leite Binder e Flagner Barros, e a minha modesta participação aqui tentando moderar, né, essa quantidade de informação. E na sequência aí, quem gostou, né, vários comentários positivos, graças a Deus aqui, fique atento que vai ter uma próxima aí. Falou, pessoal. Até mais, hein? Um abraço para vocês. Até mais. Falou, abraço.